Meu nome é Felipe Braga. Quem te perguntou? Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito. E hoje temos um convidado aqui muito top, muito excelente e muito lourinho. Felipe Gurjão. Gente, não é o Patrick, é o Felipe. Gente, Felipe Gurjão, o nosso ex-presidente da OAB Jovem. Que não é mais jovem, né, amigo? Porque a gente já chegou ali, né, numa idade e tal. A gente já se aceita, tá tudo bem. Mas o Felipe hoje ele veio aqui falar pra gente um pouquinho da trajetória dele e também, gente, sobre holding familiar. O que a gente estava até brincando. O que é, onde vive, o que come. Quem vai falar sobre holding familiar? E ele vai explicar de uma forma com que bem leve, qualquer pessoa entenda. Eu digo qualquer pessoa mesmo, gente. Uma pessoa que acabou de pegar esse vídeo, está ali no YouTube, não sabe o que ver, clicou nisso aqui, vamos ver. O público é diversificado, né? É desde o estagiário, da mãe do estagiário, do advogado, então isso que é legal. E também explicar a vantagem de ter uma holding, a vantagem também de advogar fazendo holding, porque assim, eu acho que para as duas partes é bom. Para o advogado que faz holding, porque ganha um dinheirinho bom, e principalmente para o cliente, porque assim, facilita a vida, né? Com certeza. Mas então vamos lá. Primeiro, quem é Felipe Gurjão? Bom, irmão do Patrick. Felipe Gurjão é um ser humano muito não, feliz. Aí não viaja, não. Sou filho do Ari Gurjão, da Estela Gurjão, irmão do Patrick, sou esposo da Renata, sou pai do Ragnar, meu gato. Que eu já falei. Rapaz, ele tem filho. Tô sabendo. Eu também não sabia, não. Sou advogado, nascido e criado aqui em Porto Velho. E sou candidata a deputada. Não, política não. Quase falou isso. E por que direito, Felipe? Teve algum... Como é que foi? Foi influência paterna. Meu pai é advogado, né? Ele veio para cá, para Rondônia, em 80 e veio formado lá do Paraná, da UEL, e veio tentar a vida aqui na advocacia. Viu a propaganda de Rondônia na televisão na época, venha para o Novo Dourado descobrir e tal, e veio para cá e começou a advogar. Uns 3, 4 anos aqui, ele foi convidado para integrar o quadro do antigo território. Então, ele faz parte dos quadros da AGU, advogado da AGU, hoje aposentado. E aí de ver ele atuando, advogando, falando sobre a profissão. Sua mãe também é do direito? Minha mãe também é do direito. A minha mãe é servidora do TRT, aposentada também. Então eu sempre tive essa ligação, sempre acompanhei essa vivência com o judiciário, aquela coisa do pai herói, né, da gente admirar e tal. Ei, então, mas só um comentário. A Estela é bonita, né? né? Eu acho tua mãe muito gata. Eu lembro a primeira vez que eu a vi, eu falei assim, nossa, que mãe bonita, Patrick. Eu achei ela muito linda. Ela é linda, linda, linda e super gente boa, né, cara? E ela é elegante, né? Ela é fina, gente. Você quer uma... Rico tem Agora moda, né? Não, minha mãe dia, mas ela veio de uma família humilde, entendeu? Ela já chega aí. Pergunta a Vitória conhece a mãe. Amor, a mãe dele, mano, gritaria o tempo todo, entendeu? Mas é isso. Não, ela é de fato uma mulher fina, elegante e sincera. Ela é, né? Ela é fina. Pois é, e aí eu, com 12 anos, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia do meu pai. Comecei lá como office boy, pegava as contas, as coisas que tinham que pagar, as correrias, os protocolos de fórum, quando ainda tinha o processo físico, e eu fazia esse serviço no escritório. E aí fui aprendendo, fui evoluindo, depois fui fazendo a parte administrativa, os pagamentos. Na época, o meu pai, o escritório, a gente advogava praticamente para bancos, então a carteira dele tinha mais de 10 bancos, então toda aquela parte administrativa, de separar as peças que iam ser pagas, de fazer as notas fiscais, de ajudar a distribuir os prazos para os advogados, para os associados. Então, eu fui, desde pequeno, aprendendo isso aí, vendo, convivendo. Massa. E aí fui pegando gosto. E aí sempre tive na minha cabeça que seria advogado, que seria essa a minha profissão. Virou estagiário, depois advogado. E na faculdade, tu teve alguma
alguma matéria assim, tu fala, caramba, essa matéria eu acho que vai... Eu já quis direito de família. Penal, quer ver? Penal, eu amava o penal, que é o famoso. Todo mundo ama penal. Então eu gostava de penal. Cara, todo mundo ama penal. Pô, excelente, eu era apaixonado por essa área e tal, falava, nossa... Vi aqueles filmes de júri, né? Então, nossa, cara... Acho que é isso que eu quero. Tá preso, vai lá e meu entra cliente. com habeas corpus e solta. E aí eu tinha... Tanto que a minha segunda fase na OAB foi de penal. Caramba, Eu tive um penal. professor muito carrasco na faculdade de processo penal. Púpio? O professor Renato. Foi Renato? É o Púpio. Meu amigo. Inclusive, vamos Era fazer um o convite terror. para ele? Pra ele vir aqui no Professor Neverson. Renato, vem aqui com a gente no podcast, no Pod Direito, porque assim, não é a primeira vez que a gente fala dele. Toda vez a gente fala dele, porque assim, todo mundo que estudou na UBRA fala do... tem essa dele. boa memória, Ele era né? o terror da faculdade. né? Aí ele era. Ele era. Mas, ó, ele fez você fazer a segunda fase em penal. Ele teve uma grande contribuição para eu E eu passar lembro, no exame eu de lembro que a ordem. gente fez na faculdade lá, acho que era na G2, a gente tava todo mundo lascado na G1 já, né? É o aniversário dele, bora fazer a festa pra ele, vai que ele amolece o coração. Quando fez o aniversário dele, ele lascou a gente mesmo assim. Não adiantou de nada. Era pra ter colocado, era chumbinho naquele bolo. Não adiantou de nada, meu Moleque, tu é doido, é? Eu ficava com ódio. E quando ele viajava pra Europa, eu dava graças a Deus, eu falava, ainda bem que esse homem vazou. Né, amigo? Ele quer chamar ele aqui, pô, tu tá... Não, mas não, venha, porque a gente gosta do senhor. Ei, ele, Não, ele mas mudou ele- nossa vida, foi um dos melhores professores a que eu aula tive. dele era perfeita, pô. Era muito boa. Só que o bicho E aí é depois exigente. ele tentou- Então, e aí eu fiz a prova na OAB, passei em penal, tudo, mas depois, na prática, a minha primeira experiência atuando como advogado na área penal não foi muito boa, porque eu recebi um chamado, corri em casa, botei o terno, corri para a delegacia, na hora que eu cheguei lá, um advogado lá, indicado por alguém que trabalhava na delegacia, já tinha me atravessado, e eu perdi o cliente, não recebi nada, e saí de lá assim com... Frustrado. Frustrado. Eu falei, cara, Não. será isso mesmo? E o ambiente ali da delegacia, do presídio, né? É Depois complicado. eu atuei um pouco no penal, mas não, o ambiente, assim, ele não me agradava muito. Então, aí eu falei, cara, será que é essa mesma área e tal? Então, eu falei, olha, o que pode me ajudar em tudo? Processo civil, né? Que é aquela área que você consegue aplicar em tudo. Então, eu me especializei em processo civil, gosto muito de processo civil. Depois fiz uma outra especialização em Direito Administrativo pelo IDP, fiz um MBA em Licitações e Contratos, depois quando virei sócio da Renata e a gente começou a trabalhar junto. Quantos anos você tem de advocacia, Felipe? Tem 10 anos. Que legal Fiz que em agora, 10 anos você passou por várias searas, Sim, né? sim. E isso é importante, porque eu estava até fazendo mesmo um comentário sobre a trajetória da Renata, né? Da sua Aham. esposa. Renata veio aqui no podcast, já saiu o episódio dela. Qualquer coisa assistam, tá muito completo, muito legal. Deixa eu botar o link aqui embaixo. E a Renata, gente, ela falou sobre a advocacia dela, que ela também é advogada há alguns anos, e ela fala, foi penal. Trabalhista. Trabalhista. Então, ela passou por várias searas. E isso é bom para a jovem advogada, porque as pessoas elas acham o seguinte, que ela tem a obrigação de escolher a área de atuação dela quando ela se forma. E nem sempre. Uma coisa até que eu recomendo hoje em dia, gente, sai da faculdade, não faça pós, não. Espera um pouquinho, porque a especialização, você tem que fazer quando você decidir o que você quer. Isso foi uma conversa que eu tive com uma amiga que ela falou assim, cara, hoje, depois de 5 anos, eu estou fazendo minha especialização. Eu demorei porque eu realmente passei por várias searas até eu pegar e entender que esse era meu nicho e essa era a área que eu queria atuar. E aí agora ela está se especializando, terminando a pós e já quer começar um mestrado. Ou seja, está à frente aí de muitas pessoas que a maioria não tem nem mestrado, mas é porque ela já tem certeza no coração dela do que ela quer. E eu, por exemplo, fiz uma pós em Direito Administrativo que, de coração, só me serviu para ter um título, porque não é a área que eu quero atuar. Tentei por algum tempo, mas é uma área que eu acho que você tem que ter muito, como qualquer área, você tem que ter muita Know-how? vocação. Sim. Você tem que ter vocação, porque qualquer área da advocacia você tem que ter vocação, até um direito consumidor, porque direito consumidor tem 1 milhão. Como que você pode se destacar no meio daquele 1 milhão? Gostando do que faz e tendo vocação. É verdade. Eu, assim, me apaixonei pelo direito administrativo depois por causa da Renata. Na verdade, eu acho que me apaixonei pela professora e depois pela... O homem é bom. Tá apaixonado. O homem é bom. O homem é bom. O homem é bom. O homem é bom. O homem é Mas bom. foi, a
a gente foi... A Renata já falou, se tu não falar de mim no podcast, eu vou te arrebentar. Vou te arrebentar na porrada. Um congresso nacional junto de direito administrativo, cara, eu fiquei maravilhado, porque eu tive essa cadeira na faculdade, mas era uma cadeira com poucas horas e tudo, o professor era o professor Edilson, né? Que acho que trabalha ainda com o professor Benedito hoje. Não, trabalhava com o professor Benedito no TCE, né? E era o nosso coordenador de curso. Né? Tá. Ele era duro, ele era Caxias, tá? Então, assim... então... Assim, não, desculpa, Felipe, mas é porque esse daqui, meu amigo, ele odiava direito administrativo com o Edilson. Não é porque uma vez eu gostava muito do Matheus Carvalho. Aí eu estava pelo livro dele. Aí, na minha ingenuidade, eu fui perguntar para ele se eu poderia não assistir a aula dele e ficar estudando. Pois é, hoje em dia eu vejo que foi algo bem... Aí eu falei, professor, eu posso ficar lendo, eu faço sua prova, eu faço tudo. Delicado demais, entendeu? Aí hoje em dia eu vejo. Aí o Vitória fica brincando que eu não gosto dele. Pô, mas também... A pessoa simplesmente humilhou o professor, mas enfim, Felipe, aí você teve essa matéria e realmente na faculdade também eu não acho que direito administrativo ela é bem dado, porque o direito administrativo é muito amplo. Entendeu? Então, você não consegue ver tudo. Não tem uma parte processual que você consegue ver. E o direito administrativo, para você se apaixonar, desculpa, se tu me falar que você vai se apaixonar pela teórica, eu te dou um murro. Se apaixonou pelo processo, sabe? Pelas empresas prática, que você consegue ajudar. É na prática. E assim, o direito administrativo ele está em tudo. Né? Ele está numa decisão que um prefeito toma, que um governador toma, aquela discricionariedade. Está na forma como o Estado compra as coisas. Está na forma como uma empresa responde um processo perante a administração pública, está num direito a um remédio, na relação do cidadão com o Estado, com o ente público. Então, o direito administrativo, a gente vive ali, a gente respira ele o tempo todo e a gente não se dá conta disso. Só quando a gente começa a estudar mesmo e vai entendendo para se dar conta de todo esse cenário. E hoje em dia, a questão da holding familiar, como surgiu na tua... Então, do nada? Do nada? Não, então... Nada do nada. Nada assim. Eu sempre tive comigo que o escritório, ele tinha que atender o cliente e resolver o problema dele, fosse o problema que fosse. Teus clientes são muito empresas, né? Por isso que eu acho que você conseguiu ter esse tino, assim, né? Então, assim, a gente tem uma equipe hoje com 8 advogados, né? Cada um na sua área atuando. Alguns do escritório, alguns em home office, alguns colegas até fora do estado. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu não podia deixar o cliente sair do escritório, que ele tinha que levar ali todos os problemas dele, os problemas familiares, os problemas da empresa, os problemas como consumidor, o problema trabalhista da empresa dele. Eu não queria deixar o cliente sair. Então, alguns clientes procuraram, querendo uma organização do patrimônio, pensando na forma como iam fazer a sucessão do negócio dele para a família, e a gente foi se especializando, foi encontrando esse nicho de atuação. Né? E tem até um recorte também que a Renata não falou isso, ela disse que ela sempre queria ser advogada, né, e tal. Mas a Renata, na verdade, ela queria ser fazendeira. Queria ser do agro. Do agro é pop, agro é tudo. O pai da Renata, ele atua no agro, ele é pecuarista e tudo, e ela queria atuar lá com o pai e tal. Veterinária. Fez um pouquinho de administração para atuar lá na gestão da fazenda. E ela omitiu isso daí. Mas ela o pai... Não, é direito e tal, vamos lá. Não, mas sabe o que eu acho engraçado da Renata? Que a Renata, ela é aquela mulher que dá medo, né? Tipo assim, tanto é que eu estava até brincando com o Felipe. O Felipe chegou aqui para gravar, o Felipe chegou, eu falei, é o Felipe. Continuei aqui a gravação que eu estava, já tinha passado um pouco do tempo dele, eu falei, ele espera um pouco. A Renata, ela chegou, gente, eu juro para ti, a gente estava com um convidado, a gente começou a atropelar o convidado que estava no dia que ela veio, porque a gente tinha que finalizar, porque a Renata é o seguinte, se a gente marca 16 horas, ela está aqui 15, só um minutinho. Ian! Palhaçada barulhento. Desculpa, gente, voltando. Ela chega aqui 15h58, 59 e assim, ela é pontualíssima. E ela é o tipo de pessoa que realmente ela não atrasa mesmo, e ela tinha atendimento com o cliente, então a gente tem medo dela. Agora, tu imagina ela na fazenda. Bora, rapaz! Pros caseiros. Falando com o peão lá. Não, meu amigo. Ela ia dar como que é a chicotada. Bora, pô! Vai, seu sem vergonha. Mas, assim, brincadeiras à parte, a decisão foi super acertada dela fazer direito mesmo, porque ela é uma
baita de uma profissional. Ela é muito assim, top. Uma pessoa assim, que eu tenho muita admiração pela atuação dela. Não, mas ela é top mesmo. Eu acho Ela muito legal. Não, é sério, eu, de verdade, quando eu tive a oportunidade de ser sócio dela, cara, eu não pensei 2 vezes, porque eu falei, vai agregar demais para a empresa, para a firma. Ela vai dar um... Ela conversou inicialmente como é que foi a construção da sociedade de vocês, né? Foi algo muito natural. Foi, a gente não tinha planos, ela trabalhava sozinha, em outro escritório, eu tinha uma sociedade com uma colega minha de faculdade, e acabou que um dia minha colega falou, eu acho que a gente, né, vamos seguir caminhos separados, o que você acha e tal, carreira solo, tudo. Eu falei, tudo bem, a gente estava com outros planos e tal, mas eu entendo, é o momento. Sim. E nessa mesma época, a Renata estava montando uma sociedade unipessoal, que a gente entendia que cada um ter um escritório, ter 2 fontes de renda, duas formas de trazer dinheiro para casa era melhor, estrategicamente, né? Cada um no seu quadrado. Tributárias e tal, a alíquota a gente vai manter, né? A gente faz aquela elisão fiscal, né? A elisão, a organização fiscal. Sim. Mas, quando surgiu de eu separar minha sociedade, eu, cara, não pensei 2 vezes. Falei, Renata, e aí? Vou ficar sozinha, tu vai ficar sozinha também, profissionalmente, vamos junto, tal. Ela, não, topou na hora. E, cara... Foi uma decisão acertada. Coisa, né? Porque a gente se completa enquanto profissional. A Renata é muito organizadinha, metódica e tal, né? Por algumas coisas um pouco engessada, vai ficar bravo. Mas, assim, eu sou outra coisa, eu sou mais negocial, de fazer relação, né? Eu tenho essa parte mais de processo. E um ponto importante, né? Um complementa o outro, né? Não, e importante é isso. A sociedade ela tem que ser uma complementação. Porque a partir do momento que vocês tiverem a mesma característica, não tem sentido fazer uma isso. Sociedade. Você conseguiria seguir sozinho. E agora entrando realmente no tema que é o holding familiar, aí você realmente, nesse momento aí, de cuidando de empresa e tudo mais, você sentiu a necessidade de se especializar em uma holding. Os clientes começaram a procurar. E aí? Tenho aqui, tal, estou com essa situação, como é que faz, o que você indica? Hoje eu tenho um imóvel, recebo um aluguel aqui, tenho fazenda, tem gado, tem carro, tem apartamento em São Paulo. Como é que a gente organiza isso? Né? Às vezes, eu tenho uma atividade empresarial que tem um certo risco, eu posso ter dívida aqui nessa empresa, como é que eu faço para blindar um pouquinho o patrimônio? É até um termo um pouco em desuso, a blindagem patrimonial, mas assim, você vai estabelecendo camadas que dificultam chegar em um patrimônio da holding. Perfeito. Então, eu falei, olha, tem a holding, esse nome em inglês, né? Chique, né? Holding, né? Holding. Felipe, explica para o pessoal, porque a gente tem um público aqui desde o estudante, explica o que é a holding familiar. A holding ela é uma empresa gestora de patrimônio. Familiar. A holding ela não exerce uma atividade empresarial em si, ela não fabrica alguma coisa, ela não vende alguma coisa. Ela é uma empresa, um CNPJ, que guarda bens dentro dela, né? A pessoa física, normalmente, ela faz a doação, ela incorpora aqueles bens no contrato social dessa empresa e ela faz a gestão do patrimônio. E a holding também pode ser sócia de outras empresas. Então, é um CNPJ que acumula patrimônio para poder organizar. E a holding familiar em si, por que familiar? Porque você pega todos os membros da família, eles entram como sócios nessa empresa, né? E aí eles não são mais donos dos bens, eles são donos de cotas societárias. E aí que entra um ponto que eu ia te perguntar, Felipe. Eu tenho uma empresa, que é uma holding familiar, e lá tem todo o patrimônio da minha família, porque basicamente é isso que os advogados costumam fazer, né? Sim. Talvez que às vezes por uma estratégia, às vezes não coloca um bem ou outro, mas basicamente se coloca ali todos os bens que a família possui. Então, digamos que temos ali uma fazenda, uma empresa e 2 casas. E aí, na hora de fazer a partilha, né, a divisão dos percentuais, colocamos ali 20% para a mãe, 20% para o pai, aí coloca 40% para um filho e só 20% para outro filho. Nesse caso aqui em específico, se um pai ou uma mãe falecer, teria ali uma questão de um adiantamento de herança de forma errada, porque a gente sabe que tem que dividir por igual. Como que ficaria isso daí? Tudo isso vai depender muito primeiro, de qual regime de comunhão de bens. Que aí, dependendo do regime de comunhão de bens, não vai poder ser uma holding limitada. Vai ter que ser uma SA. Entendi. Né?
Porque, por exemplo, se é comunhão parcial de bens, eles já não podem ser sócios de uma holding limitada, vai ter que ser uma SA, por exemplo. Entendi. Tá? Tem os pré-requisitos, né? Tem os pré-requisitos. A gente vai ter que analisar caso a caso, questão de qual que é o regime de comunhão de bens, qual que é o percentual desses bens, quanto que é cada ação, quanto que vale, qual que é o valor nominal. Se for uma SA, tem ações nominais, tem ações preferenciais, tem ações que dão direito a voto. Mas, num resumo, depois que é criada essa holding, que todos estão ali como sócios, aí a gente faz um acordo entre os sócios. Entendeu? E nesse acordo todo mundo vai anuir. Para que seja constituída uma holding, primeiro tem que ter um patrimônio. Depois, essas pessoas que vão ser sócias têm que ter aquele affectus societatis, né? Que é aquela vontade de ser sócio. Se é uma família cheia de briga, não vai ter condições, né? Porque é uma empresa. Imagina vocês 3 brigando enquanto sócios do escritório de vocês, não vai dar certo. Da mesma forma é a holding. Então, o que importa mais é esse acordo entre os sócios, que vai dizer quais são as regras. Você falou assim, olha, as nossas cotas societárias, elas são inalienáveis. Você não vai poder dar essa cota para uma outra, em um contrato de financiamento como garantia. Então tem que ser isso é tudo acordado. Pacto, acordar. E aí, quando você responde a minha pergunta seguinte: tudo vai depender do regime de bens, e eu acho que a outra resposta seria, Vitória, não haveria, eu acho, essa lead depois, porque há o affectus societatis e também a questão do acordo. A anuência por escrito. Né? Então, assim, como que ela vai alegar se ela assinou ali e se teve ali o affectus societatis? Qualquer problema, entendeu? Vamos ler o acordo para ver como é que está. Entendi. Então, isso, né? De certa forma, eu acho que o acordo prevaleceria no juízo e nem ia prosperar essa ação. Entendi. Assim, enquanto os pais estão vivos, né, ele pode vender para quem quiser, fazer da forma como... Né, tem uma restrição para você doar para um próprio filho, por exemplo. Né? Mas, a partir do momento que você está passando os bens para uma empresa, né, aí já não é a empresa, não é mais o pai que está doando para o filho. Os bens já são da empresa. E pode ter sócio menor de idade? Pode. E como que faz para anuir? No caso, vai ser o representante dele? O representante legal vai anuir. Entendi. Legal. Então, e você acha que... Fernando, Felipe, você acha... Porque eu estou lembrando do meu consultor financeiro. Você acha, Felipe... É meu também, muito bom. Fernando, I love you. Fernando Brito, consultor financeiro. Gente, faça, se você tiver condição. Ele é maravilhoso. Quando você está lá, Felipe, fazendo quando você está fazendo uma holding familiar, o que você acha... O que você prioriza como advogado? O que você sempre faz? Claro que você vai falar que é o acordo entre as partes e fazerem... Mas, assim, o que você sempre lembra para o cliente? Faz isso que é melhor, traz isso, vamos priorizar isso. A gente procura, por exemplo, as holdings que a gente tem feito hoje, até por conta do sogro, tem sido muito no agro. Né? A pessoa tem a fazenda, o cliente tem uma fazenda, às vezes 1, 2 fazendas, tem gado, tem maquinário, tem essas coisas. E o que acontece muito? Um filho fica lá tomando conta da fazenda, trabalhando no dia a dia, e um outro, às vezes, não tem esse sonho de seguir na pecuária ou no agro, ele vai fazer uma faculdade, uma medicina, um direito, alguma coisa. Então, a gente tem que chamar esses sócios, explicar como é que funciona, porque muitas vezes... Quem está lá trabalhando tem que ter um percentual maior. Às vezes não um percentual, mas ele tem uma retirada, né? Ele tem um prolabore, porque ele está fazendo acontecer. Então, ele vai receber um prolabore e, no final do ano, ele vai receber distribuição de lucro. Enquanto, às vezes, o sócio que não está lá trabalhando, que está fazendo uma medicina fora e tal, se dedicando a outra atividade, ele não vai ter esse prolabore, porque ele não atua. Mas vai ter a participação. Mas vai ter participação de lucro. Né? Pô, legal. Então... entender, de fato, qual que é a atividade, qual que é o objetivo do cliente com aquilo, né? Para poder estabelecer essas regras. Que é o que vai... ter, né? E explicar para ele como é que vai funcionar, como é que é para vender um bem. Isso que eu falo agora. Se for para fulano quer vender um bem, digamos, a fazenda. Tem uma fazenda, tem 3 caminhões. E o rapaz quer vender, só que os caminhões estão na road familiar, ele quer vender esse caminhão. Tem que ter autorização de todo mundo. Vai depender do acordo entre os sócios. Porque como ele falou, o acordo que vai estipular. Você pode dizer quem que tem direito a voto, qual que é o voto de cada um, como é que funciona. Né? E, normalmente, assim, padrão. Os pais, enquanto estão vivos, muito embora façam a doação dos bens para a empresa, mas os pais eles ficam com usufruto enquanto tem vida. Né? Então, eles ficam gerindo, tem livre
tem livre... E tudo isso tem que estar escrito. Eles podem vender, transacionar e tudo, sem, normalmente, a anuência dos sócios. Ou pode fazer, já vai chegando numa certa idade, a gente sabe que a única certeza da vida, infelizmente, é morrer, né? Então, vai chegando uma certa idade que, não, então já vamos aqui fazer uma transição, já vamos dizer aqui quem que é a pessoa que está habilitada para, numa emergência, num acidente, responder pela holding, fazer os atos administrativos. Massa. Então, a gente vai preparando essa transição. Caramba. Isso, uma coisa, já chegou algum cliente para você que você explicou tudo isso e já tinha acontecido tipo algum erro, alguma merda muito grande, e falou, putz, por que eu não fiz? Ou alguma coisa nesse sentido? Sem hold, sem hold, aconteceu alguma coisa, ele falou, não, agora eu preciso de hold. Ou então aderiu. Qual que é o costumeiro, né, que a pessoa chega lá para ti sempre? É que assim, foi muito difundido que a holding ela blinda patrimônio. O cara bota todo o patrimônio dentro de uma holding, ele está blindado, aí ele pode estourar o CPF dele, que todos os bens nada vai acontecer. Assim, não, é como uma cebola, tem várias camadas. Então, é óbvio que para chegar nos bens da holding, vai demorar mais o credor. Sim. Mas se o judiciário observar que teve algum tipo de fraude a credores e tudo, esse patrimônio vai ser atingido. Então, tem muito cliente, às vezes, que chega lá assim com uma ideia, quero blindar meu patrimônio, porque eu estou com um plano mirabolante. Cara, esquece. Olha, não é para isso, a holding não é para isso, é uma organização patrimonial, é para ajudar a família na sucessão de um negócio, né? É para você pagar menos impostos, você faz uma organização tributária, é para você pagar menos impostos numa sucessão, é para gastar menos com advogado, num eventual inventário. Deixar tudo certo também, né? A manutenção da holding, porque o que acontece? Você cobra um valor, um honorário ali. Não estou perguntando qual o valor, tá, Felipe? Porque eu sei que você deve cobrar milhões, que você merece. Não. É milionário, né, amor? Ele está sentado aqui, a gente tem que pagar a hora dele. Os minutos, ele cobra por minuto. Mas aí que tá, Felipe. Você cobra para fazer a holding. Só que depois, a manutenção dessa holding... Porque, por exemplo, não tem como uma holding que eu fiz hoje... não sei. Será que tem como eu ficar 10 anos sem fazer manutenção nela? Olha, a gente fazendo um bom estudo preliminar, se é viável ou não, se vale a pena ou não para aquele cliente fazer a holding, que às vezes não vale a pena, às vezes é melhor ele fazer um inventário, às vezes é melhor ele fazer um outro tipo de planejamento. Mas a gente fazendo um estudo preliminar, vendo que vale a pena ele fazer, e a gente fazendo um bom um acordo entre os sócios, um bom estatuto, ele pode passar algum tempo sem fazer essa revisão. O que ele vai precisar mensalmente é de um bom contador. Né? Porque... Que você já tem um para indicar também, né? Quando a pessoa fecha contigo ou não? Não, o contador é igual o médico da família, né? Cada um tem o seu. Chega com o do coração, aquilo que já vem as gerações aí, fez para o pai, fez para o tio. Mas se precisar, a gente também tem bons contadores que a gente pode indicar. Indicar, legal. E validade, tem validade? O estatuto que estabelece também a validade de um... Não, a empresa ela vai funcionar ad eterno, né? Enquanto os sócios estiverem vivos e que não precisar de uma liquidação, essa holding vai funcionar. O que tem um prazo, algumas vezes, por exemplo, quem vai ser o gestor daquela holding. Porque você pode colocar um prazo indefinido ou você pode falar, olha, a cada 2 anos vai ser um membro da família que vai tomar a iniciativa de gerir essa holding. Então, tem esses prazos. Legal. Sim. Outra coisa, Felipe. Eu vejo que... Eu trabalho com ele de previdenciário, a Vitória trabalha com ele de família, o Thiago trabalhista. Eu não conheço muito a questão da holding. Mas eu vejo, pelo que você está me falando, que está muito adstrito, está muito relacionado a esse contrato. Quando tu faz, tu tem que ter todas as partes aqui, tu escuta as partes, como é que tu faz? Porque eu imagino que tem que ser muito minucioso, a questão dos detalhes, ele é muito... Normalmente o dono do patrimônio, né, o patriarca, a matriarca, eles vão estabelecer diretrizes iniciais. Perfeito. Né? Só que para que a holding se concretize, todos os sócios têm que assinar que querem ser sócios. Né? Então, junta os filhos, junta a galera da família, todo mundo. A primeira conversa é sempre com os pais. Algumas vezes, sempre tem, às vezes, um filho que exerce mais uma liderança ali e tal, então, às vezes, esse filho participa. Mas, em tese, todo mundo tem que participar, né, Felipe? Até se for, acho que uma criança, um adolescente ali de 15 anos que já entende um pouco, tem que também entrar na conversa, porque é familiar, né, como você disse. É bom que participe, é bom que vá entendendo desde o começo que aquilo é patrimônio dele e tudo. Isso. No agro, às vezes, tem muita... Por exemplo, às vezes o filho que está fora da atividade, às vezes se sente meio excluído e tal. Pô, isso aí
não tem aquele sentimento de pertencimento. E quando a gente faz essa holding, quando a gente organiza isso, que o cara vê o nome dele lá no estatuto e fala assim, não, pô, realmente isso aqui é meu. É massa, né? Cara, a gente já viu cenários assim do cara até, não, eu quero ir visitar mais, eu quero participar mais, quando for vacinar o gado, pai, eu quero ir junto. Legal. Eu acho que faz uma união entre a família, e deixa estabelecido o que cada um vai fazer. E também se tiver um bom advogado, né? E agora falando de holding familiar, a gente vê que tem vários bens ali dentro. Inclusive construção. E se tem construção, a gente já pensa na hora de tem de tudo material de construção. Foi rápido. Ei, Ian, coloca. Cuidado com o topete do Felipe. O topete do Felipe, meu amigo, esse topete aí tu bota. Topete de milhões, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Vai, Felipe, faz aí a propaganda. Tu tem uma construção. Onde que a pessoa tem que procurar? Tem de tudo para material para construção. E teus clientes forem lá agora, ó, meu amigo, você vai fazer o quê? Reforma na fazenda? Agro é bom. Agro é bom. Agro é tech. Agro é pop. Agro é tem de tudo. Gente, material de construção, Pablito. Tem de tudo. O Pablito, ele faz o melhor desconto para você. E eu já disse para você, já falei mais de uma vez. Quero construir, quero colocar uma piscininha na minha casa, quero trocar a telha por conta da goteira. Hoje teve chuva, então, por favor, mais de 700 vá lá, chamados na não fique Energisa. esperando a casa alagar, não, Estelhou meu amigo. todo mundo aí, meu amigo. Vai lá. Ele tá querendo pagar, e tu não respeita quando eu tô falando. Você me corta toda hora, meu amigo. Eu tenho que cortar também, Faustão, não tem educação, não. Sim, mas só que eu sou o Faustão. A última vez o nosso estagiário falou pra Vitória, falou, fala demais, não dá não. Convidado a falar, mas estagiário. Posso falar? O estagiário, já viu o estagiário com inveja do advogado? É só lá no MBS. Aí fala. Ele tem inveja de mim. Ei, e o novo patrocinador? Novo patrocinador é um patrocinador que eu sempre falo para você. O brasileiro ele tem uma mania gigantesca de arrumar financiamento, de se endividar, de não entender e de ser burro financeiramente. Eu uso mesmo essa palavra burro. E quando a pessoa procura para fazer uma holding, já levando mesmo essa alusão, a gente já vê ali um preparo grande e uma inteligência muito grande no financeiro. Exatamente. Porque ela está querendo blindar ali tanto os futuros, né, as futuras ônus que vai ter ali numa sucessão, como também gastos que ela pode ter ali no decorrer da vida. E para evitar esses gastos, ela faz uma holding. E levando em consideração essa holding, a gente também tem que ter consciência de todos os gastos que a gente tem e do que a gente pode evitar. E aí a gente tem o quê? A Demicon. A Fernanda é top. Fernanda é rei. Inclusive, eu tive consultoria com ele ontem, eu falei sobre o consórcio e tudo mais, ele falou assim, finalmente. Agora você fala a minha língua, porque eu só falava de financiamento. Ele, meu amigo, não aguento mais falando de financiamento. Gente, para. Juros menores. Facilidade do pagamento. Vitória, não entendo porra nenhuma de consórcio. Meu amigo, vai lá na Demicon. O Evandro tá lá pra te atender. A Vitória foi lá só entender, quase assinou o contrato. Eu falei, calma aí, Vitória, que tu tem que conversar comigo, com o Felipe. É porque a Demicon certamente tu senta lá, tu quer fechar o contrato. Porque eles realmente mostram. Sem brincadeira. Veio um convidado que foi o Wilson. E o Jorge. E os dois têm. Os dois são clientes. Sem... Porque consórcio, eu não sei, você já fez consórcio na sua vida, Felipe? Já. Consórcio é uma facilidade. Consórcio, com certeza, veículo... De veículo, de imóvel, casa. Hoje a gente tem consórcio de tudo praticamente, né? Até de esposa, se você quiser também, quero fazer um silicone. Vai fazer uns consórcios. Né? Para arrumar esposa. Mas, gente, muito obrigada, Felipe, pela participação. Você é incrível. Eu continuo sendo admiradora do seu trabalho. Quero ficar rica e milionária que nem você. Tá? Porque assim, né, Anjo? Eu quero chegar ali no nível do Fabrício Gurjão. Sou fã da Renata, sou fã do Felipe, sou fã do Patrick, sou fã da sua família. E só agradecer, e é basicamente isso. Eu quero te agradecer por ter participado do Pó Direito e dizer que se o seu vídeo bater 200 visualizações, você volta aqui para falar sobre... A gente vai falar sobre direito administrativo sancionador. Deixou. Já deixou o babado. Já deixou o babado. De paixão aí, inclusive, posso fazer um convite? Pode. Oxe. Agora, não sei se vai sair o vídeo a tempo, mas dia 25 e 26 a gente vai estar fazendo o 2º Congresso Rondoniense de Direito Administrativo, o qual tenho o prazer de ser tesoureiro, membro fundador. Faço parte também do representante aqui do IDASAN, que é o Instituto de Direito Administrativo Sancionador. E a gente, nesse 25 e 26 de agosto, a gente vai trazer os melhores administrativistas do Brasil. Vão estar aqui em Porto Velho. A gente tem apoio aí de vários patrocinadores.
Finca, Thomson Reuters, a Procuradoria do Estado, o Tribunal de Contas. Vai ser um curso? Vai ser... É um congresso. Congresso? Congresso ele é mais dias, né? São 2 dias? Dia 25 e 26. O tesoureiro ele pode dar um cupom de desconto, né? Pode. Ele vai... Aqui a gente bota no fogo. E aí? Esse episódio... As cortesias pro pó direito. Meu amigo! Ei, se eu falei mal de você, eu não me lembro. Cara, meu amigo. Esse aí... eu já disse que tu é o melhor convidado, então eu tô falando agora. O Wilson tá ali. Meu amigo, aqui é uma falsidade. Se tu virar as costas, ó, vai meter a lente. Falar, pô, ele só deu uma cortesia, esse miserável. Mas enfim, gente. Brincadeira. Beijo. Ian, faz o corte disso daí. Vamos deixar aqui, ó. Faz o corte, tá? Já que ele é teu queridinho. Então tu faz o corte pra gente postar, porque o episódio dele, infelizmente, não vai sair antes, mas a gente já coloca o corte lá no Pó Direito. Já tá ali.